Opa, vamos lá, gente, belezinha? Aqui tá a continuidade. Cilindros, beleza? Vamos fazer algumas questões, vamos lá comigo. Primeiramente, algumas questões de fixação, Josmar. Depois, lá na frente, questões de concursos públicos, tá bom? A gente vai fixar com tranquilidade, não tô com pressa não, tranquilidade, tá bom? Você fixar bem, a nossa ideia aqui é que você aprenda. Então, vamos lá, ó. Questão número 1 primeiro. Fala bem assim, ó. Cortando-se um cilindro na linha pontilhada da figura, obtém-se a sua planificação. Como eu falei para você, né? Ó, então aqui, ó, por exemplo, ó, eu cortei aqui o cilindro, cortei ele, abri, ó, peguei essa base, joguei para lá, peguei a base, joguei para cá, eu tenho a sua planificação, ou seja, ele está em dois planos, né? Comprimento da altura. Aí fala bem assim, ó, se o raio de cada base mede 5 centímetros, então o raio de cada base são dois círculos, ele tem um raiozinho, nós vimos isso aí já, e o cilindro tem 10 centímetros de altura. Qual é a área total de sua superfície? Use π, né? Que nós vimos que é o π já, 3,14, né? Uma constante. Beleza. Então ele quer a área total. Qual é a área total de sua superfície? Então ele quer a área total aqui, ó, da sua superfície. Beleza? Área total. Então eu vou pegar essa área dessa base, multiplicar por 2 e a área desse retângulo, que é a área lateral. Belezinha? Então posso pensar assim, ó. Aqui nós temos a altura H, correto? Em que a altura corresponde a 10 centímetros. Nós temos o raio da base 5 centímetros. 5 centímetros. Beleza? Então faz o seguinte. Qual vai ser a área, né, total da superfície aí? Bem, essa parte aqui, ó, essa parte é como se fosse aqui, ó, né, ó, a circunferência da base, que é a diretriz, né, que nós vimos, né? Lembra? A diretriz lá. Então, isso aqui, na verdade, Osmar, 2πr. 2πr. Então, eu posso falar o seguinte, vou dar aqui, ó. Daqui até aqui nós temos 2πr. Então, vamos calcular a primeira área lateral. Essa aqui, ó, a lateral, que está de amarelinho, correto? Onde eu vou chamar de AL. O que é a lateral, mano? É um retângulo? É um retângulo. Então, eu posso falar que AL nada mais é do que base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, vai ser 2πr vezes H. Então, a área lateral vai ser quem? 2 vezes π, quem é π? 3,14, pediu para considerar, vezes o raio, quem é o raio, Josmar? 5 centímetros, vezes a altura, que são 10 centímetros. Beleza? Então, nós teremos que, na verdade, 2, né, vezes 3,14 vai dar o quê? 6,28 vezes 5 vezes 10, que dá 50. Então, vezes 50, que vai dar 314 centímetros quadrados, que é a área. Ótimo. Isso é a área lateral. Aqui, ó. Beleza. Mas ainda tem o que, Josimar? Nós teremos, vou colocar de verde agora, ó. De verde, para ficar bem destacadinho para você entender. E aqui de verde. Legal. De verde. Então, devia ser o quê? Vai ser 2 vezes a área da base, né? 2 vezes a área da base, né?
2 vezes área da base, πr ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes π, 3,14 vezes raio 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto? É 25, né? 25. Então, vai ser 2 vezes, vai ser 25 vezes 3,14. Vai dar 78,5. Vezes 2, 157 centímetros quadrados. Então, nós temos aqui a área das duas bases. Marca texto verde para ficar de acordo. O que nós teremos agora, Josimar? Teremos o seguinte. Eu quero a área total da superfície. Então, vai ser a soma de quem? Né? Da 2 vezes a área da base com, né, a área lateral. Então, vai ser só somar. Então, para a nossa resposta, vou colocar de vermelho aqui, ó. O que é a nossa resposta? Vai ser 157 mais, na verdade, que é a área das duas bases, mais quem, Josimar? 314. 314. Então, a resposta é 471 centímetros, correto? Quadrados. Perfeito. Marca texto, vai ser agora a abóbora. Ficou aqui. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Porque nós temos, na verdade, esse cilindro, correto? E assim, você pode até pensar junto comigo. Mas olha só que interessante, quer ver? Ficou até meio feinha a figura, a verdade é essa, porque olha só. No fundo, nós temos aqui um cilindro que, olha só, aqui é 10, né? E aqui é 10. Correto? Então ficou um pouquinho assim fora do padrão. Tinha que ser um pouquinho menor essa aqui, ó. Correto? Porque na verdade é como se fosse um quadrado. Ó. É 5 de raio para cá, 5 de raio para cá. Então 10 de diâmetro por 10 de altura, né? Revolução. Vai girando ali, né? Como se fosse um quadrado. Beleza. Então é como se falasse que fosse um equilátero, lembra? O cilindro ali, equilátero. Por que, Josimar? Porque, ó, quando essa secção meridional, né? Essa meridiana, posso falar assim, eu vou girando ela e ela é um quadrado. Na verdade, tem que ser um quadrado. Só ficou feia aqui a figura. Mas tudo bem. Porque, ó, se o raio é 5, 5 mais 5 dá 10. A altura é 10, né? Tinha que diminuir um pouquinho isso aqui. Belezinha? Mas tá ok. Importa agora nesse momento é o cálculo. E ele pediu o que pra gente? Qual a área total da superfície? Eu peguei esse cilindro, fizemos a sua planificação. A lateral virou um retângulo. A base de cima, a base de baixo, são 2 círculos. Retângulo, 2πr vezes a altura. Então, ó, 2πr vezes a altura, 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 10. 6,28 vezes 50, 314 centímetros quadrados. 2 vezes a área da base. A área da base, nós já aprendemos, né? É um círculo, Josimar, geometria plana, πr ao quadrado. Então, π, 3,14, raio, 5 ao quadrado. 25 vezes 3,14, 78,5. Vezes 2, 157. Se eu quero a superfície, né, a área da superfície, a área total da superfície, eu somo os dois. Somando os dois, 471 centímetros quadrados. Vamos continuar. Próxima questãozinha para a gente estar treinando aí, ficar craque nesse troço aí, Josimar. 2. Lembrando que são questões de fixação por enquanto. Nós iremos fazer uma questão lá na frente da PRF, feita pelo CESP,
difícil, tá ok? Então, você já tem noção, fique tranquilo que a gente vai chegar onde você quer, naquele nível bom, correto? Lá tem uma questão da PRF 2008, feita pelo CESP, que são 4 itens, e cada item é uma questão, então são 4 questões em uma, e tudo sobre o cilindro, beleza? Misturado com cone, muito legal a questão. Bem trabalhosa e bem, né, assim, boa pra gente treinar e ficar craque. Então, questão 2. Questão 2. Diz assim, ó. Um cilindro circular reto, opa, né? Não é oblíquo, é reto. Então, 90 graus com a base, não é isso? Cilindro circular reto, ângulo reto lá embaixo. Tem 6 centímetros de altura e o raio da base mede 2 centímetros. Determina a área lateral e o volume desse cilindro. Beleza. Então, se nós temos aí um cilindro, né, circular reto. Então, 90 graus, vamos fazer aqui o desenho. Beleza. 6 centímetros de altura. Então, aqui, ó, 90 graus, tá bom, gente? Então, posso pensar aqui a altura. 6 centímetros. E o raio da base mede 2. 2 centímetros. Determina a área lateral e o volume desse cilindro. Beleza. Começa pela área lateral, chamada de AL. A lateral é o seguinte, nós já vimos, né? O que é a lateral? É como se você pontilhasse, exemplo anterior, pontilhasse e abrisse, né? Essa lateral, abrindo. Então, o que é a lateral? É 2πr vezes a altura, né? 2 vezes π vezes r vezes a altura. Isso é a lateral, que é como se fosse comprimento vezes a altura. Então, tá aqui. Deixa aqui paradinho. Correto, bem legal. Vou calcular aqui rapidinho. Então, igual, vamos lá. Tá de vermelho agora. Então, vai ser 2 vezes π, né? Π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 6. Que vai dar... Vamos multiplicar primeiro os números, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24 π centímetros quadrados. Beleza? Então é o seguinte aí. Como é uma questão de fixação ainda, Josmar, se pedir para considerar o π, né? Como 3.14, ou então outro valor qualquer, 3.1, ou 3... Ele vai mostrar para você. Ou então deixa assim, né? E nessa forma aí, 24 π centímetros quadrados. Isso é a área lateral. Por quê? Lateral porque 2πr vezes a altura. Perfeito. Agora que é o volume. Ah, Josmar, o volume agora, né? O que é o volume de um cilindro, né? Qual o volume desse sólido aí, nessa figura? O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Não é isso? A área da base vezes a altura. Então, quem é essa área da base? A base não é um círculo, então, πr ao quadrado vezes a altura. Substituindo, nós teremos o que na verdade? Π, deixar em forma de π mesmo, né? Π vezes o raio, 2 ao quadrado vezes a altura, que é 6. Então, πr ao quadrado, né? Vezes a altura. Então, vai ser, ó, teremos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24 π centímetros cúbicos.
Porque agora é o que, Josimar? Volume, não é isso? Volume. Então, nós temos aqui, ó, volume. Lá no sistema de medidas, você lembra, gente? Nós aprendemos lá sistemas de medidas, não é isso? Superfície, metros quadrados. Volume, opa, exponencial 3, é isso? Então, fique espertinho aí. Então, nós temos 24π centímetros cúbicos, é o nosso volume. A área lateral vai ser o quê? 24π centímetros quadrados. Ótimo. Questão de número 3. Fala assim, ó, determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é igual a 250π centímetros quadrados e o raio de sua base mede 10 centímetros. Então, determine o volume. Ele quer o volume do cilindro. Sabendo que a sua área lateral, Josmar, ele falou que a área lateral é quanto? Que é a lateral? Corresponde a 250π, beleza? Centímetros quadrados, mas deixar a unidade para depois. 250π. Isso é a lateral. E o raio da sua base, e o raio quanto? 10 centímetros. Então, raio R10. Beleza? Bem, nós sabemos que a área lateral é que, na verdade, nós sabemos que a área lateral corresponde o quê? 2πr vezes a altura. Não é isso? Vezes a altura. Concorda comigo? Ó? 2πr, que é como se fosse, né, aquele retângulo aberto, onde eu vou ter a base vezes a altura, comprimento e largura, posso pensar assim também. Então, nós sabemos que a área lateral de um cilindro é dado por 2πr vezes a altura. Só que, Josimar, ele me deu quanto é que valia essa área lateral. Vale quanto? 250π. Então, eu vou aqui e vou substituir. 250π é igual a 2 vezes π vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 10. Não é isso? Ó, sabendo que o raio da sua base mede 10 centímetros. 10 vezes a altura. O que eu vou fazer aqui? Ó? Por exemplo, aqui, ó. Eu posso pensar o seguinte. A lateral foi me dado, coloquei aqui. A formulazinha da lateral é quem? 2πr vezes a altura. A lateral 250π. 2π, o R vale 10 vezes a altura. Eu vou cortar esse π com esse π. Para simplificar a minha vida, né? Se eu tenho esses valores aqui no primeiro membro e no segundo membro, se eles são multiplicados, você pode, ó, cancelar. Beleza? Vamos lá comigo então? Então vai ter o seguinte, ó. Vou cortar π com π, para melhorar a minha vida. Aí eu vou ter o seguinte. 250, que é igual a quem? 2 vezes 10, 20 vezes H. E novamente eu vou fazer o seguinte, Osmar. Eu vou simplificar e vou cortar esse zero com esse zero. É como se eu dividisse por 10. Correto? Beleza? Ótimo. Então, a altura, esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Tá? Vai ficar 25, né? 25 por 2. Então, nós acabamos de encontrar aqui a altura desse cilindro é quantos, Mar? 12,5 centímetros. Mas ele não pediu para a gente a altura. Ele quer que a gente determine o quê? O volume. Eu sei. Mas, Josimar, para eu encontrar o volume de um cilindro, que é o sólido, nós estamos estudando agora, nós estamos falando sobre o cilindro, né? Só sobre o cilindro, isso mesmo. Então, para eu poder calcular o volume do cilindro, o que nós aprendemos? O que é o volume? É a área da base vezes a altura. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse momento, e vou, né? Vamos trabalhar para encontrar esse volume. Então, o volume
né? Volume que ele quer encontrar. Quem vai ser? Volume. A área da base vezes a altura. Mas quem é a base, Josimar? Qual é a área da base? πr ao quadrado vezes a altura. Aí nós temos tudo isso agora. Nós temos o raio? Temos. Temos a altura? Temos, que nós encontramos. Que legal. Então, ó, o volume desse cilindro vai ser π, que foi só dado em π mesmo, né? Não pediu para considerar nada. Então, vai ser π vezes r. Quem é o r? O r são 10, né? 10 ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? 12,5. Então, nós teremos aí que o nosso volume vai ser o quê? π vezes 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado, 100. Então, vezes 100 vezes 12,5. Isso vai dar quanto, na verdade? 1.250 π centímetros cúbicos. Não é isso? 12,5 vezes 100, você vai caminhar duas vezes com a vírgula, com a casinha lá, né? Então, vai ficar 1.250 π centímetros cúbicos. Aí nós temos o que, Josmar? O volume do cilindro, correto? Temos o volume do cilindro. Perfeito? Então, questão 3 sobre o cilindro está aí pra gente. Tá ok? Perfeito. Vamos para a questão 4. Questão 4. Vamos lá. Ainda sobre o cilindro. Ainda sobre o cilindro. Correto? E a fixação ainda. Depois eu vou poder pegar as questões de concursos, tá ok? Lembrando a você que a gente tem nosso fórum de dúvidas, tá ok? E eu sempre faço questão de responder as dúvidas em forma de vídeo, tá? Por quê? Porque você entende melhor. Então é para treinar, é para fazer, tentar fazer e vai correr atrás. Para ficar craque, passa nesse concurso que você tanto deseja aí. Fala assim, ó, um poço com a forma de um cilindro reto deve ser construído em um terreno plano. Bom, então se é um cilindro reto, 90 graus com a base, perpendicular à base, né? Se ele deve ter 24 decímetros de diâmetro por 140 decímetros de profundidade, né? Quantos metros cúbicos de terra deverão ser removidos para a sua construção? Legal, hein? Considere π 22 sétimos. Beleza. Então, olha só, nós temos aqui o desenho para a gente poder visualizar melhor. E nós sabemos que a visualização, ela auxilia demais no raciocínio, né? Então, tá aqui o cilindro, beleza? É um poço com forma de um cilindro, deve ser construído em um terreno plano. Aí, nós já tivemos bem atrás, né? E toda vez que eu vou vincular alguma questão ou o assunto de geometria plana e espacial, eu sempre gosto de vincular junto com o sistema de medidas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa sabe até a fórmula, mas quando chega nas unidades, ai meu Deus, é decímetro, é centímetro, é hectômetro, decâmetro, como é que eu vou fazer? Não sabe fazer as transformações. Então é muito bom se você, né, dar uma olhadinha lá no sistema de medidas, tá? Para você ficar craque. Então, olha só. Se ele deve ter 24 decímetros de diâmetro. Então, o diâmetro está aqui, ó. Então, aqui. Um raio para um lado, um raio para o outro, da circunferência, já aprendemos. E 2 vezes o raio é o nosso decímetro. Então, se é 24, vou colocar aqui, né? Espera aí. Se é 24, vou colocar 12 para um lado, né? 12 para cá, decímetros. E mais 12 para lá. 12 e 12. Por 140 decímetros de profundidade. Então, aqui ó, a profundidade desse poço.
140 decímetros. dm, né? Isso, decímetros. Quantos metros cúbicos de terra deverão ser removidos? Então, na verdade, eu tenho que remover o quê? O espaço. E o espaço ocupado, Josmar, é chamado de quê? De volume. Então, na verdade, o que ele quer, o que eu tenho que remover aí é o volume. Então, desse poço que tem a forma de um cilindro, eu tenho que saber que esse espaço que está sendo ocupado por essa terra, né? Esse espaço todo aí, que eu tenho que remover, na verdade é quem? É o volume. Porque volume é espaço ocupado. Então, quantos metros cúbicos? Ia estar em metros cúbicos, né? A grandeza ao cubo é o quê? O volume. Então, eu vou calcular qual o volume que eu tenho que retirar. Beleza? Sabendo que volume é o quê, Josmar? Volume é o quê? A área da base vezes a altura. Correto? Então, o volume vai ser o quê? Área da base. O que é a área da base? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Certo? πr ao quadrado. Vezes a altura. E como nós vimos, Josimar, que é um cilindro reto, eu posso afirmar que aqui, 90 graus com a base, né? Perpendicular à base, ou seja, 90 graus com a base. Então, aqui nós temos 140. Então, substituindo π. Opa, quem é o π que ele falou? 22 sétimos. 22 sétimos vezes o raio, 12 ao quadrado, vezes a altura, 140. Não esquecendo que a unidade que está sendo utilizada é o quê? Decímetros. Volume. Então, vai ser, na verdade, 22 sétimos vezes... Quem é 12 ao quadrado? 144 vezes 140. Podemos simplificar? Podemos. O 140 com 7, né? Por 7 dá 1 embaixo, por 7 dá 20 em cima. Não é isso? Então, simplificando, podemos falar o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Quem é o volume? 22 vezes, né? Vezes 140 vezes 20. Então, 22 vezes 144, quer dizer, vezes, né, 20, que vai dar 63.360 decímetros cúbicos. Correto? Josimar, mas ele pediu em quê? Em metros cúbicos. Aí, quantos metros cúbicos de terra deverão ser removidos? Aí nós aprendemos, né? Metros, decímetros, centímetros e milímetros cúbicos. Não é isso? Não está em decímetro? Então, a vírgula está aqui, ó. Então, é como se fosse as casinhas, para não esquecer, né? Tinha essa aulinha já. Então, vai ser o quê? Vou passar a vírgula, pertence ao decímetro. Se o expoente é 3, é porque em cada casinha tem que ter 3 algarismos. Então, 360, 63. Beleza? Mas, Josimar, eu não quero em decímetros cúbicos, eu quero em metros cúbicos. Ah, então você vai pegar essa vírgula e falar assim, vírgula, você vai lá para o metro, viu, querida? Por quê? Para onde eu dou a vírgula é a unidade que está sendo transformada. Então, vai ser, na verdade,
63,360 metros cúbicos. Beleza? 63,36, né? O 360 tanto faz, metros cúbicos. Isso será o volume, né, de terra que será removida para a construção, correto? Desse poço em forma de um cilindro reto. Belezinha, gente? Então, fechamos aqui mais uma questão de fixação. E você percebe que essa é a ideia, Osmar. Qual é a ideia? A gente está relembrando, né? Aqui no cantinho, ó. Poxa, Osmar, vimos aqui no cantinho o quê? Um pouquinho de sistema, né, de medidas, né? Transformar o que de decímetro. E outra coisa interessante, olha só. Quer ver? Volta aqui, por favor. Osmar, se falasse bem assim, esse poço que está sendo construído vai ser um poço para armazenar água no tempo da seca. Ah, legal. Aí falasse bem assim para você, quantos litros, né? Quantos litros de água poderão ser armazenados para regar, sei lá, uma horta durante um período de seca, ou para sei lá, dar para os animais beberem, né, saciar a sede. Aí você ia lembrar o quê? Ah, você me ensinou, sabe o quê? Você me ensinou que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, nesse poço, entendeu? Nesse poço, é assim que tem que estudar, gente. Você tem que pegar uma questão e começar a mexer nela, e joga para cá, e joga para lá, e fica inventando, porque é assim que funciona, não é isso? Essa é a ideia. Então, você viu comigo que, ó, 63.360 decímetros cúbicos, nós aprendemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Dentro de 1 decímetro cúbico, Josimar, eu consigo colocar 1 litro de água. Então, esse poço que vai ser feito para, né, os animais beberem água, ou para armazenar água para os animais, ou para, sei lá, qualquer coisa. Se eu tenho 63.360 decímetros cúbicos, aqui dentro nós sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Capacidade e volume. Então aqui dentro ia caber 63.360 litros. Então aqui cabe 63.360 litros de água. Beleza? Então é bom a gente sempre estar pensando nessas relações. Porque é assim que vai acontecer no seu concurso, é assim que o examinador cobra de você. Belezinha? Então, ó, questão 4, fechamos. Até o nosso próximo bloco, ainda com um pouquinho de cilindros. Até daqui a pouco.